Bem, aqui eu vou tentar resumir o último encontro, né? Nietzsche, que começou com a breve apresentação, uma breve comparativo da interpretação de Jaspers sobre Nietzsche, e posteriormente eu vou seguir aqui com um resumo de cada leitura, de cada aforismo que foi feito até então, para entrarmos no quarto capítulo de Crepúsculo dos Ídolos. E para iniciar essa questão, né, eu vou trazer alguns aspectos do livro, aspectos introdutórios do livro de Jaspers sobre Nietzsche, né, que vão elencar. Sei que não fez parte aí, no caso da apresentação do Thales, mas aí que é um participante do grupo, mas aí posteriormente no encontro vocês podem expandir essa questão com ele, e aqui eu vou elencar essas questões, né, que são 7 questões interpretativas de Jaspers, no sentido, digamos, no sentido favorável à filosofia de Nietzsche, e outros 6 sentidos contrários interpretativos de Jaspers, da filosofia de Nietzsche, contida no próprio livro do Jaspers, como aspecto introdutório à leitura do livro do Jaspers sobre Nietzsche, né? Um dos aspectos a favor da interpretação, a favor da filosofia de Nietzsche de modo geral, interpretados por Jaspers, né? Jaspers faz um comparativo entre Nietzsche e Kierkegaard, né? Demonstrando que ambos os filósofos compreendiam que não deveríamos deixar de questionar fundamento algum. Não existe fundamento algum que não possa ser questionado, né? Ponto 2. A segunda questão que ele elenca aqui no texto é que ambos os pensadores, né, já que Jaspers faz esse comparativo aqui no livro de Nietzsche e Kierkegaard, eles destruem a falsa ilusão de quietude e repouso, né? São inquietadores por excelência. Terceiro ponto: se preocuparam por aniquilar todo prejuízo, todo esquema que parte de um determinado fim, que o homem poderia resgatar a sua individualidade e substituí-la por algo existente, para que desse modo seja responsável a partir inclusive da sua mais genuína intimidade. Não duvidaremos que sem Jaspers a autenticidade entre as coisas e o ímpeto de compreender a dimensão dessa concepção de liberdade. 4. Segundo ele, se desmascara a partir daqui um atenuante a uma determinada decadência de uma determinada época, né, examinada aqui por ambos os pensadores ou por Nietzsche. Se ressalta aqui também a questão do adormecimento geral da própria originalidade intelectual, né, e filosófica diante de determinados aspectos. 6. Nos provoca para que olhemos com olhos bem abertos a origem daquilo que se encontra, que se poderia pressupor como fundamento observável das coisas, né, a partir de uma noção supostamente abarcada a partir de uma interpretação do Devir. 7. Um ímpeto de autenticidade, né, que parte de uma determinada contraposição a uma reflexão abstrata, tal como Nietzsche se propõe, né, para se lançar além dessa abstração. Esses são os 7 primeiros pontos aqui que são abordados a partir da filosofia de Jaspers, né, que ele acha supostamente úteis para serem utilizados aí no seu discorrer sobre a filosofia de Nietzsche. E aqui prossegue algumas questões contra, né? A luta contra o niilismo, né? Primeira questão contra. Nietzsche apelaria para conceitos indeterminados como vida, força, vontade de potência, super-homem, devir, eterno retorno, dionisíaco. São respostas para ele, porém não para os outros, né?
ou seja, são perspectivas individuais. Isso é uma questão que eu sempre coloco em Nietzsche, né? Que de certa forma algumas interpretações, alguns diagnósticos que Nietzsche faz são vistos como, sei lá, projetos eugênicos, né? Apesar de ter elementos em certos aspectos ali contidos, né? Ali em trechos de sua obra, mas isso é totalizado. Entretanto, esse problema que o Jaspers coloca aqui, né, que Nietzsche faz uma filosofia da individualidade não no sentido de exaltar a questão do indivíduo, que é uma questão bastante problemática em Nietzsche, mas da individualidade do seu diagnóstico, né? E é justamente o que, de certa forma, vai ser elaborado a partir da questão do perspectivismo de uma forma mais profunda, né? A acusação que Nietzsche faz, mas ele não tem uma pretensão de estabelecer uma ética a ser seguida, apesar de haver outros comentadores que poderiam, de certa forma, discordar disso, né? Mas enfim. Ponto 2. Nietzsche como o homem moderno surge de uma... pressupõe, pelo menos, ou coloca uma suposta unidade sem uma determinada transcendência, com a esperança de escapar ao caos que significaria um mundo desordenado. 3. Ao notar que tal unidade imanente ao mundo não existe, tudo que poderia ser estabelecido como pressuposto vem abaixo. Isso aqui o Jaspers falando, né? Ataca a razão racional, o entendimento, que está ligada ao imanente, como se fosse a razão mesma, que por essência se refere a uma transcendência. Desse modo, o caos se apodera de tudo aquilo que é considerado como niilismo, assim se tornando exacerbado, inevitável, para dar vazão a essa questão como um problema, né? Essa destruição de uma determinada pressuposição moral, trazendo um determinado problema ético de estabelecimento de se seguir para projetos mais coletivos, né? 5. Quando o mundo perde sentido, se torna insuportável. E nesse sentido, mesmo que essa falta de significado seja algo que dá uma abertura para uma determinada criação em detrimento da realidade, uma criação filosófica, uma criação de perspectivas, ela de certa forma ela antecipa o niilismo. Isso aqui segundo o Jaspers, né? Então, frente à concepção histórica, Nietzsche traz um determinado sentido que se coloca ao lado do negativo, né? Em detrimento do afirmativo, que não se poderia superar, né? A partir de determinadas investigações e diagnósticos que ele faz enquanto pressuposições psicológicas, como Nietzsche se atribui como um grande psicólogo, né? E aí é posicionamento do Jaspers. Então, para resumir mais ou menos essa questão aí, já que houve essa apresentação aí acerca de Jaspers em detrimento da filosofia de Nietzsche, é uma interpretação que é considerada em certo sentido, em outros sentidos ela não é considerada tão relevante assim, né? Mas há alguns aspectos interessantes dessa discussão que podem ser elaborados a partir dessa questão. Eu só queria trazer um pouco do que seria essa abordagem do Jaspers, né, acerca do Nietzsche, só para dar uma ideia mais ou menos. E aí a gente vai entrar aqui nos textos, né, que foram elaborados aqui, que foi o texto 4, 5 e 6. Eu acho que eu vou ler o 4 e eu acho que eu vou ler um comentário de um livro aqui que eu coloquei lá no grupo, inclusive, né, são aspectos fundamentais, né, da filosofia de Nietzsche, que foi lançado lá no grupo, inclusive. Vocês podem dar uma olhada, o link tá lá, não tem disponível em PDF, só tem no Scribd, ou você compra no livro físico, né? Mas aqui são os princípios fundamentais, são comentários a supostos princípios fundamentais da filosofia de Nietzsche, segundo o autor, e eu acho um livro muito interessante, que inclusive ele vai esmiuçar alguns aspectos que foram elaborados no nosso encontro. Aqui o nome do livro é Linhas Fundamentais do Pensamento de Nietzsche, coletânea de artigos de 1985 a 2009, comentando alguns aspectos da filosofia de Nietzsche. Mas eu acho que ele vai comentar inclusive algumas questões que foram elaboradas na leitura de Crepúsculo dos Ídolos, né, no último encontro, né? Aí que eu vou ler o primeiro aforismo,
Vou fazer alguns comentários e vou partir para o comentário do livro do comentador. A outra, aforismo 4 do capítulo 3, A Razão da Filosofia, aforismo 4. A outra idiosincrasia dos filósofos não é menos perigosa. Ela consiste em confundir o último e o primeiro, o que vem no final, infelizmente, pois não deveria jamais vir. Os conceitos mais elevados, isto é, os conceitos mais gerais, mais vazios, eles põem no começo como começo. Novamente, isto é apenas a expressão de seu modo de venerar. O mais elevado não pode ter se desenvolvido a partir do mais baixo. Não pode ter se desenvolvido absolutamente. Moral. Tudo o que é de primeira ordem tem de ser causa sui, ou seja, causa de si mesmo. A procedência de algo mais, é tida como objeção, como questionamento do valor. Todos os valores mais altos são de primeira ordem. Todos os conceitos mais elevados, o ser, o incondicionado, o bem, o verdadeiro, o perfeito, nenhum deles pode ter se tornado, tem de ser causa sui, mas também não pode ser dissimilar um do outro, não pode estar em contradição consigo. Assim os filósofos chegam ao seu estupendo conceito de Deus. O último, mais tênue, mais vazio, é posto como primeiro, como causa em si, como ente realíssimo, e pensar que a humanidade teve de levar a sério as fantasias doentes desses tecedores de teias, e pagou caro com isso. Aqui eu vou seguir para o trecho, né, do comentador, que vai fazer uma elaboração acerca de uma concepção a partir do Crepúsculo dos Ídolos, para poder a gente fazer um comentário mais coeso a partir dessa questão. Então aqui, trecho do comentário do livro que eu citei anteriormente a leitura, né? No tocante ao modo como a metafísica determina a verdade, mais precisamente, agora já podemos acompanhar o próprio Nietzsche no interior da filosofia do século XIX. Ele se posicionou de maneira mais radical perante a metafísica e, com isso, redefiniu seu conceito de maneira decisiva. Aqui ele cita: Procurarei esboçar os traços fundamentais do conceito de metafísica de Nietzsche a partir da seção A Razão da Filosofia, mais especificamente aforismos 5 e 6 de Crepúsculo dos Ídolos. Aqui o aforismo 4 ele já dá uma introdução acerca do que seria essa crítica a essa noção metafísica que Nietzsche se refere, mas aqui eu acho interessante o comentador aqui, a perspectiva que ele aborda, né, para poder prosseguir aqui na nossa questão. E aqui vou ler, prosseguir na leitura. Lá se diz que o preconceito da razão tomava outrora a alteração, a mudança, o devir em geral como a prova da aparência, e a partir da sua contradição estipulava unidade, identidade, duração, substância, causa, objetividade, ser como o mundo verdadeiro. Unidade, identidade, duração, causa, objetividade, ser são facilmente reconhecíveis como momentos tradicionais do conceito de substância, como fundamento ou arqué. A substância é aquilo de que tudo mais depende, mas que não depende de ele mesmo de nada mais, portanto é autônomo ou incondicionado. A metafísica é a derivação do condicionado a partir do incondicionado. Com a razão, ela aprende seu caráter incondicionado, que é, segundo Nietzsche, um preconceito da razão ou uma ficção fundamental do pensamento. Pensamento, razão, consciência, vem toda parte, agente e ação. Acredita na vontade como causa em geral, acredita no eu como ser, no eu como substância, e projeta sobre todas as coisas. A crença na substância eu, somente então, cria o conceito de coisa. A substância é um objeto da razão, esteja ela posta como algo a ser originalmente captado para a razão, como em Aristóteles, e aí ele cita de anima, né? Ou como algo a ser necessariamente projetado pela razão, como desde Descartes, que faz da própria razão a substância por excelência. Essa razão substancial, como produtivamente positiva, tem o traço fundamental da vontade. Ela é, na medida em que se põe a partir de si a totalidade do ente, vontade de unidade, de totalidade de sistema. Citação da KGW de Nietzsche. Assim também, nas filosofias modernas, no âmbito do conceito de sistema, que é segundo Kant, a unidade racional da totalidade das condições, o incondicionado permanece conservado na coisa mesma.
e Hegel o pensa até o fim. O incondicionado, todavia, não está dado à razão do homem, mas é primeiramente incumbido a ela. Ele é a medida por meio da qual a razão se orienta, como todos os demais entes, finalidade. Disso resulta uma hierarquia do ente segundo a medida da absoluta autonomia, com o divino no cume, e imediatamente seguido pela razão humana. Aqui tem uma outra citação aqui de um outro comentador. A aparência, diz Hegel, de que o espírito estaria mediado por algo diferente é supra-assumida, aufgehoben, pelo próprio espírito, uma vez que ele possui, por assim dizer, a soberana ingratidão de supra-assumir, aufheben, aquilo por meio do que aparece mediado, de mediatizá-lo, de rebaixá-lo a algo subsistente apenas por meio dele e de se fazer-se desse modo perfeitamente autônomo. Nietzsche resume, temos de ter sido divinos, pois nós temos a razão. E aqui eu vou retornar para o texto Crepúsculo dos Ídolos, aforismo 5, para ver como isso se contrapõe ao comentado aqui, já seguindo a sequência, né, do 4. Vamos contrapor a isso finalmente de que outra maneira nós, digo nós por cortesia, abordamos o problema do erro e da aparência. Antes se tomava a mudança, a transformação, vir a ser como prova da aparência, como sinal de que aí deve haver algo que nos induza ao erro. Isso aí já é uma menção a Platão, de certa forma, né? Creio eu, não só a ele, né? Mas principalmente a Platão, Kant, que vai internalizar a questão desse aparato cognitivo kantiano que não alcança o fenômeno, mas o nômeno, né? Que não, na verdade só alcança o fenômeno e não o nômeno, né? Enfim, que nos induz ao erro. Mas prosseguindo, hoje, ao contrário, justamente na medida em que o preconceito da razão nos obriga a estipular unidade, identidade, duração, substância, causa, materialidade, ser, vemo-nos enredados de certo modo no erro, forçados ao erro. Tão seguros estamos nós, com base em rigoroso exame, que aqui está o erro. Não é diferente do que sucede com os movimentos do grande astro. No caso deles, o erro tem nosso olho como permanente advogado. E aqui tem nossa linguagem. A linguagem pertence por sua origem à época da mais rudimentar forma de psicologia. Penetramos um âmbito de cru fetichismo ao trazermos à consciência os pressupostos básicos da metafísica da linguagem, isto é, da razão. É isso que em toda parte vê agentes e atos, acredita na vontade como causa, acredita no eu como ser, no eu como substância. E projeta a crença no eu substância em todas as coisas. Apenas então criam o conceito de coisa, e toda parte o ser é acrescentado pelo pensamento como causa. Introduzido furtivamente apenas da concepção eu, se segue como derivado o conceito de ser. No início está um enorme e fatídico erro de que a vontade é algo que atua, de que a vontade é uma consciência dos filósofos com surpresa, a segurança, a subjetiva certeza do manejo das categorias da razão. Eles concluíram que estas não podiam proceder no mundo empírico. Todo mundo empírico as contradiz. De onde procedem então? E na Índia, como na Grécia, foi cometido o mesmo erro. Devemos já ter habitado um mundo mais elevado, em vez de um bem mais baixo, o que teria sido a verdade. Devemos ter sido divinos, pois temos a razão. Na realidade, nada até o presente teve uma força de persuasão mais ingênua do que o erro do ser, tal como foi formulado pelos Eleatas, por exemplo. Afinal, ele tem a seu favor cada palavra, cada frase que falamos. Também os opositores dos Eleatas estavam sujeitos à sedução de seu conceito do ser. Demócrito, entre outros, ao inventar seu átomo, a razão da linguagem. Que velha e enganadora senhora, receio que não nos livraremos de Deus, pois ainda cremos na gramática. E aqui Nietzsche vai trazer uma questão extremamente complexa, né, e rica, que eu vou tentar abordar no próximo encontro, que é no próximo sábado, 12, né, 12, creio, não, 13. Enfim, no próximo sábado, né, que é essa questão da linguagem que perpassa o significado de determinadas concepções que atribuímos como ontologicamente fundamentadas, na verdade, né? E aí o autor,
comentador que eu mencionei agora há pouco, ele já tratou um pouco dessa questão aqui, já antecipou, né, essa interpretação que Nietzsche já estava elaborando aqui, que ele atribui aqui uma sequência de fatos atribuídos como fundamentos, né, como ontologia, como percepções genuinamente verdadeiras, ou seja, o gosto cartesiano, né, o aparato cognitivo kantiano, né, o mundo das ideias platônico, né. Tudo isso é perpassado por uma concepção de linguagem que é atribuída a partir de um entendimento da razão como algo soberano e que nomeia, que é capaz de atribuir fundamentalmente conceitos a partir de percepções ontológicas, e na verdade Nietzsche vai pressupor que isso aqui se trata de uma contraposição da linguagem, né? E vai, entre aspas, até se aproximar do segundo Wittgenstein, mas aí é uma outra discussão, né? Porque Nietzsche está abordando essa questão pressupostamente a partir de uma questão de um jogo, de uma teoria das forças, né? E a linguagem está perpassada por essa teoria das forças de um modo geral. E a partir disso ela se torna engodo, a partir disso ela se torna equívoco, a partir disso ela considera uma determinada hierarquia a partir de si mesma, que na verdade só está internalizada a partir do próprio jogo da linguagem, que está permeada por esse jogo de forças inseridos necessariamente a partir de tudo que vive, né? Mais ou menos é isso que a gente quer abordar aqui. Lógico que a gente pode aprofundar e retomar essa questão em outro momento, né? E aqui eu vou ler o 6, onde Nietzsche, de certa maneira, ele mesmo vai explicar os seus pontos de vista, né, a partir desse capítulo, do capítulo 3, né, porque ele faz toda essa elucubração, né, e ele mesmo contextualiza aqui, pelo menos se propõe no 6, no aforismo 6. Seria alvo de gratidão se resumir uma visão, cito Nietzsche, tão nova e tão essencial em 4 teses. Assim facilita a compreensão e também desafia a contestação. Primeira tese: as razões que fizeram este mundo ser designado como aparente justificam, isto sim, a sua realidade. Uma outra espécie de realidade é absolutamente indemonstrável, ou seja, essa prioridade da razão que estabelece esse mundo como aparente, né, na verdade, para ele se justificam enquanto afirmação do seu contrário, né, da sua própria afirmação. Segunda tese: as características dadas ao verdadeiro ser das coisas são as características do não ser, do nada. Construiu-se o mundo verdadeiro a partir da contradição ao mundo real, o mundo aparente, de fato, na medida em que é apenas uma ilusão ótico-moral. Ou seja, as características dadas ontologicamente a esse ser das coisas seriam, segundo ele, as mesmas características que poderiam ser atribuídas ao não ser, apenas através de uma determinada prioridade ontológica, uma preferência da própria linguagem ontológica que se estabelece a partir de determinada percepção, certo? E aí, terceira tese: não há sentido em fabular acerca de um outro mundo, ao menos que um instinto de calúnia, pequenamente suspeição da vida, seja poderoso em nós. Nesse caso, vingamo-nos da vida como a fantasmagoria de uma vida outra melhor. O problema de Sócrates, retomando aqui, né, a questão do ressentimento que vai permear toda a filosofia de Nietzsche, né? Tendo Sócrates, isso que ele vai utilizar inclusive de ad hominis para tornar a questão mais espalhafatosa, mais atraente, na verdade, né? Sendo Sócrates, na verdade, um ressentido, um indivíduo mal alocado na sua determinada comunidade, sendo um desgostoso perante a vida, como pode Sócrates se sobrepor no mundo que se dá daquele modo, né? Sócrates apenas criar um além-mundo, um além-mundo que baseia-se substancialmente em determinadas pressuposições morais, que vai fazer Sócrates se sobrepor ao único mundo possível, né, que é o mundo suposto, o mundo sensível, né? Aí Sócrates cria, assim como Platão, um mundo inteligível que pressupõe determinados fundamentos que podem fazer de Sócrates um porta-voz investigativo, né? Que vai se colocar como prioritário dentro daquele mundo pelo qual Sócrates é frustrado. Ou seja, como é que Sócrates vai se sobrepor no mundo como ele é? Criando um outro mundo, no qual esse outro mundo Sócrates é o soberano e conhecedor dos caminhos que podem levar à verdade, ao mundo das ideias. Resumidamente é isso. Quarta tese: dividir o mundo em verdadeiro e um aparente
seja a maneira do cristianismo, seja a maneira de Kant, e aí ele retoma a questão do aparato cognitivo kantiano como um tipo de cristianismo internalizado nesse aparato cognitivo, né? Um platonismo internalizado nesse aparato cognitivo, né? Um cristão insidioso, afinal de contas, né? É apenas uma sugestão da decadência, um sintoma da vida que declina. O fato de o artista estimar a aparência mais que a realidade não é objeção a essa tese, pois a aparência significa, nesse caso, novamente a realidade. Novamente a realidade, mas numa seleção, correção e reforço. O artista trágico não é um pessimista, ele diz justamente sim a tudo questionável e mesmo terrível. Ele é dionisíaco, ou seja, ele coloca aqui o fato da divisão, né, entre um verdadeiro e aparente, a crítica que é feita a Kant, né, a partir dessa impossibilidade de se alcançar o nômeno, não é, a essencialidade das coisas, que é uma questão também que vai se tornar posteriormente problemática para o próprio Nietzsche, né, diante dessa acusação que ele faz, esse diálogo com Kant e esse diálogo a partir do seu próprio perspectivismo, que de certa forma constitui uma simbolização das aparências como representação do mundo real, apesar de colocar isso como crítica, mas o quanto poderíamos colocar Nietzsche para além dessa crítica, né? Será que Nietzsche conseguiu superar o alvo da sua crítica, né, que seria o Kant, né? Será que Nietzsche seria apenas um kantiano que tentou superar Kant e no final das contas ficou preso à própria acusação no qual remete a Kant diante dessa questão do aparato cognitivo kantiano? Não sei, não tenho resposta ainda para essa questão. Porém, tem a indicação de um livro lá que trata só sobre essa questão do diálogo entre Kant e Nietzsche, que já foi indicado ali no nosso grupo, né? Sobre a questão do perspectivismo, e esse diálogo com Kant também está disponível no nosso link na pasta que tem os livros da Biblioteca Nietzsche no nosso grupo. E por hoje é só. Essa foi a retrospectiva, na verdade, do último encontro, e até o próximo encontro. Até lá.